Muito boa noite, muito bem-vindos todos a mais um encontro deste grupo de estudos de Direito Sistémico. São todos muito bem-vindos. Estamos neste momento a fazer a leitura do livro A Origem do Direito Sistémico, um livro de Sami Storch e Daniela Migliari. Este grupo reúne-se todas as terças-feiras, neste mesmo horário, neste mesmo link, e vamos dar continuidade à leitura, hoje sob a orientação do nosso querido Marcos Castro. Muito obrigada, Marcos, pela sua dádiva, pela sua participação, por partilhar connosco o seu conhecimento e a sua orientação. O nosso muito obrigada em nome de todos nós. Bem-haja. Hoje também temos aqui connosco uma leitora, que é a Regina Pérez. Muito obrigada, Regina. Recordo que este encontro vai ser gravado e disponibilizado mais tarde no canal do YouTube do Hamilton Rosa. Vamos abrir espaço para colocar perguntas, questões, algo que queiram de alguma forma esclarecer durante a leitura. Basta para isso levantar a mão fisicamente ou então levantar a mãozinha virtual daqui da barra de atalhos. Muito obrigada, vamos dar então início à leitura. Passo agora para você a palavra, Marcos. Muito boa noite, que bom estar novamente aqui com vocês. Dou as boas-vindas aí aos novos que estão aqui na sala. Antes de começar aí, estávamos conversando, e o grupo está animado. E eu queria aproveitar e comentar algo para a Shirley, que acabou de chegar. A Shirley fez um comentário assim: minha primeira vez que eu estou vindo aqui, o que é que está se passando, né? Aí eu me lembrei de um episódio que aconteceu, e veja que interessante, Shirley. Aqui em Botucatu, agora nós não estamos fazendo, mas tem a Rede de Proteção à Vida, que é um grupo assim, multidisciplinar, e que vários profissionais se uniram assim, especialmente para colocar a serviço nessa proteção à vida, né? Então, muitos casos de suicídio já aconteceram aqui na cidade. E aí nós participamos com a constelação familiar. Então, uma vez por mês, nós oferecíamos a constelação familiar dentro de um espaço para esse grupo da Rede de Proteção à Vida. E aí, Sheila, por que eu estou te contando isso? Um dia chegou um jovem para participar conosco, e o jovem chegou assim, ele chegou meio cedo, um pouquinho cabisbaixo, né? Aí ele disse assim: eu vim para Tinha um outro programa que chamava Cinema Alguma Coisa. Aí eu falei: olha, aqui vai ser o encontro de constelação familiar. E aí ele ficou meio sem jeito, não sabia se ficava. Aí ele falou: não, mas é porque faz parte do meu programa de cumprimento de pena. Eu falei: sinta-se à vontade. Aí ele saiu e depois ele voltou. Aí ele ficou lá. E aí, durante o evento, teve um movimento assim que nós fomos fazer, e eu o convidei para participar. E ele foi representante. E aí foi toda uma constelação muito bonita e envolvia uma questão de filhos adotivos. E aí, de repente, né, ele, ao final do encontro, ele justamente chegou e disse assim: eu gostaria de falar algo. Às vezes eu abro a palavra assim pro pessoal, eu quero falar algo. E ele estava no fundo assim, né? Aí ele saiu e ele disse assim, aí que ele foi explicar essa história: olha, eu vim para participar desse encontro cinema no divã, era alguma coisa assim. Eu estava sem saber e alguma coisa assim, simplesmente resolvi ficar. E de repente eu conheci algo que eu nunca tinha visto. Fui chamado para fazer uma representação de um filho que era adotivo, e essa é a minha história de vida. Exatamente o que se passou hoje aqui nessa constelação é a minha história de vida. E hoje eu me senti tocado a procurar o meu pai biológico. E eu sei onde ele está.
E é exatamente isso que eu vou fazer. Então, tantas vezes chegamos assim, talvez até deslocados, né? E de repente encontramos o lugar certo para aquele instante. Então, sejam todos muito bem-vindos. Aí me veio essa Obrigada por história para compartilhar. compartilhar com você. Muito obrigada por compartilhar. Eu acredito que será muito importante para mim, para o meu trabalho. Eu tinha olhado para o direito sistêmico faz um certo tempo. Foi um choque em tudo que eu fiz até conhecer o direito sistêmico. Eu passei a reconsiderar a forma como eu trabalho. É uma lição diária. Então, eu me interessei por essa oportunidade. E estou aqui sentando na janelinha, né? Obrigada por compartilhar comigo, Marcos. Então, todos bem-vindos. É muito interessante como tantos profissionais também estão se encontrando, né? Porque entram em contato também com uma nova abordagem, com uma nova postura, né? Algo que fortalece dentro do exercício da profissão, né? Encontram também uma abertura e um caminho para seguir dentro da profissão. Não é à toa que dentro das OABs hoje existem mais de 100, né, bem mais de 100 comissões de direitos sistêmicos espalhadas pelo Brasil todo. E eu sempre falo assim sobre isso, porque se a gente pensar no advogado como aquele que por primeiro tem esse contato com o conflito em si, e um advogado que tem uma postura sistêmica ou que entrou em contato com essa abordagem, tem muito mais ferramentas, né, para trilhar esse caminho em direção à paz e realmente encontrar uma solução para esse conflito. E tantas vezes, independentemente da ação do próprio Poder Judiciário, né? Algo pode ser resolvido, inclusive de maneira bem profunda, ali, no escritório, antes do ajustamento de uma demanda. Então, muito importante, né? E que bom que vários estão se interessando e voltando à profissão, né? Alguns eu já ouvi justamente assim, nossa, eu já estava deixando porque era tão pesado para mim, eu já não me sentia mais entusiasmado dentro dessa profissão da advocacia, e agora com essa abordagem algo se iluminou para mim e eu consegui encontrar um lugar para apresentar e cumprir a minha tarefa aqui dentro dessa profissão. Aí, É o que eu estou né? procurando. Então vamos, já foi uma grande introdução, Regina. Maravilhosa introdução, emocionante. Você estava entre dois mundos, com um caminho já traçado para seguir as tradições e se contentar com isso. Para mim, ser fiel às tradições seria bem mais fácil. É o que fazemos a maior parte do tempo, mesmo inconscientemente, ainda que não o desejemos. Mas isso implicaria em ser fiel à minha verdade. Perdão. Mas isso implicaria em ser infiel à minha verdade. Teria que abrir mão de grande parte da eficácia no meu trabalho e deixaria de proporcionar um melhor encaminhamento às questões sérias de muitas pessoas. Fatalmente, eu me tornaria frustrado e desmotivado, sensação que acomete tantos profissionais da área. Seria uma traição a mim e ao potencial que sabia ter em mãos. Então, comecei a gradualmente trair a tradição. É assim que acontece o progresso, certo? Devagarinho, comecei a adotar nas audiências práticas estranhas, no sentido de serem desconhecidas. Sugerir umas frases que fazem vir à tona emoções antes ocultas. Pedir para fecharem os olhos e visualizarem pessoas. Dar um lugar na sala a alguém que não estava sendo visto e pedir para olharem para essa pessoa. Explicar a respeito das leis sistêmicas para conscientizar as pessoas dos efeitos daquela solução que estavam pretendendo, mostrando que mesmo que houvesse respaldo legal, as consequências poderiam ser trágicas. Essas práticas estranhas deram certo. Processos insolúveis se solucionavam. Pessoas inconciliáveis se conciliavam. Algo mais forte que envolvia um risco e ousadia. Pois é. Então,
dei um nome a isso. Criei um blog. Um tempo depois, comecei a divulgar. E o nome, pelo movimento que gerou no campo, se mostrou forte. O nome tem uma força. Esse movimento tem uma grande força. Quando comecei, não sabia como seria. Portanto, esse início foi algo ousado, mas natural. Eu apenas tinha certeza de uma coisa que ainda não tinha sido vista nesse meio e coloquei-a em prática, um passo de cada vez. Conforme as oportunidades se apresentavam, conforme a necessidade, fiz novas experiências. Houve um risco. Fui criticada. Algumas dessas experiências não deram certo, mas outras deram. Aprendi com todas e segui em frente. Não tive a intenção de fazer algo depressa para ser o primeiro. Ao contrário, busquei referências, experiências de outras pessoas, frequentei seminários e perguntei a professores ligados a Hellinger e a outros tantos que faziam constelações em outras escolas pelo mundo. Quais foram suas principais referências nessa construção? Encontrei no caminho pessoas com trabalhos inspiradores, além dos mestres que tive nas constelações e na vida, pessoas que se aprofundavam em temas como violência, no trabalho com vítimas e agressores. Além dos próprios Bert e Sophie Hellinger, marcou-me nesse sentido um seminário sobre as dinâmicas sistêmicas da violência, com o alemão Wilfried de Philipp, trazido ao Brasil em 2006 pela Mimânsa Farni, com quem eu fazia o treinamento em constelações. Foi com Wilfried que constelei pela primeira vez um processo judicial, o que, para mim, foi mais uma vivência transformadora. Wilfried, por sua vez, me falou do Dan Booth Cohen, um norte-americano que fazia um trabalho de constelações na penitenciária. Iniciei contato com Dan, que me enviou seus artigos. E quando anos depois publicou um livro sobre sua experiência, enviou-me um exemplar. Para mim, aquilo foi muito inspirador, no sentido de ver que era possível trabalhar em constelações de formas e em locais ainda não experimentados, com resultados maravilhosos. E realmente não encontrei qualquer registro ou relato de que já houvera sido feito antes aquilo que estava querendo fazer. Então pensei, isso precisa ser feito. Se até hoje não fizeram, terei que começar eu mesmo. Fiz e, de repente, me disseram que eu era o pioneiro. Regina, vamos dar uma paradinha? Sim. Deixa eu dar uma paradinha aqui, eu queria só comentar algo, porque logo quando o Sami começa a dizer aqui, ele diz assim, olha, para mim ser fiel às tradições seria bem mais fácil. E aí, o que eu gostaria de chamar a atenção? Justamente assim, quanto temos de informações que estão presentes no nosso sistema. E aí, claro que tantas vezes essas informações são seguidas de forma inconsciente, porque existe essa consciência que vela para que todos nós tenhamos o mesmo direito de pertencer, esse direito igual ao pertencimento. E aí, dentro dessa consciência também vem as tradições, né, as normas, os valores. Então, como é que é difícil, sim, avançar para além dessas tradições, para além desses regramentos morais, para além daquilo que o próprio sistema espera de você. E aí eu vejo que a Daniela faz uma provocaçãozinha aqui, assim, né? Seria mais fácil, seria mais difícil, como que é? Por conta, e ela fala da palavrinha evolução também, por conta de justamente essa, entre aspas, transgressão, também vem acompanhada da evolução desse sistema. Como se esse sistema tivesse que olhar para isso que está se apresentando de uma outra forma, de um outro modo, com todo esse reconhecimento e também olhar com amor. E aí, quando eu digo reconhecimento, também quando vai se trazer algo novo para esse sistema, quando vai mostrar uma informação nova, somente com tamanha humildade e respeito, porque existe uma história, existe uma herança. Então,
toda essa herança que já existia. Isso eu não estou falando de herança de bens materiais, que também existem, né? Os bens materiais, mas tudo aquilo que compõe essa herança imaterial e que é repassada adiante, que vem de tão longe, seja nas famílias, seja nas organizações, nas instituições. Aí quando eu falo isso, às vezes as pessoas, nossa, herança nas instituições, nas organizações, sim, existe toda essa história. E por isso que quando entramos, né, com o direito sistêmico, com a constelação familiar aqui, que estamos falando dentro do poder judiciário, é com muito respeito, é com muita humildade. Existe algo prévio, nós chegamos depois. E já falamos tantas vezes aqui sobre, né, a hierarquia, essa precedência, aqueles que já estiveram antes. Todo esse sistema de justiça que já existe. E que agora, sim, se houver esse reconhecimento ao, entre aspas, antigo, esse novo também pode chegar e se acrescer àquilo que já existia. Não tomar esse espaço, tomar o lugar como algo melhor, mas sim ampliar esse espaço. Ampliar, inclusive, essa consciência, para que, por exemplo, as partes possam ter a escolha de onde seguir, de qual caminho seguir. Né, nós estamos vendo assim o quanto esse caminho de paz, estritamente na lei, já não se sustenta. Não dá mais para dizer assim, olha, é a justiça que diz quem está certo, quem tem errado, quem tem direito, quem não tem direito, e a paz se encontra através de uma decisão judicial apenas e tão somente. Não é assim. Tantas vezes o que a gente vê é que justamente essa decisão judicial acaba fomentando o conflito. Resolve ali o processo, mas as partes ainda ficam vinculadas. E ficam vinculadas onde? Na raiva, na dor, no sofrimento. E aí vão tentar buscar a justiça para fazer vingança. Ao pretexto de se conseguir justiça, e eu estou usando muitas coisas aqui entre aspas agora, o que se requer lá no fundo é vingança. E não dá para permitir que o sistema judicial seja utilizado para se fazer vingança. Aí não se distribui a paz. Aí não se encontra um caminho de paz. Então, às vezes aqui que o Sami está falando assim, né, trair essa tradição, né? Quer dizer, romper também, ir um pouco além, faz parte sim dessa evolução e nos tira daquele certo conforto da boa consciência que você já conhece e nos coloca então diante de um campo onde existem desafios, onde você vai então para a má consciência, que é além daquilo que o sistema esperava de você, além das normas, além das tradições, além dos valores, mas ainda assim a serviço tanto desse próprio sistema como de algo maior que ainda eu não compreendo naquele momento. E mesmo que eu não compreendo, eu sigo confiante que estou a serviço. E aí tem uma grande força. Por isso segue. Aí sim é possível seguir adiante. E outro trecho que o Sami traz para nós aqui é assim, olha, experimentar, não é, com as constelações, formas e locais ainda não experimentados. E simplesmente observar qual é o resultado disso. É claro que isso precisa ser feito com alguém preparado, né? Porque senão nós vamos cair aí, como nós já vimos, reportagens, né? Relatando situações e que para quem conhece constelação familiar olha e fala assim, aquilo lá não é constelação familiar, não a constelação familiar que o Hellinger nos ensinava. Então nós precisamos nos preparar. E tantas vezes o que eu digo é justamente isso, o direito sistêmico é algo com que nós tenhamos a possibilidade de olhar para os nossos próprios pontos cegos. Ou seja, nós também crescemos com a aplicação do direito sistêmico. Não tem outra forma de você levar o direito sistêmico adiante, ou de você levar a constelação familiar adiante, se você não olhar para si mesmo. Se você não trouxer
dentro dessa abordagem, a autorresponsabilidade. Porque no direito vocês vão ver muito assim, ah, não, é o outro que está errado, o outro que tem culpa, o outro. E de repente, dentro dessa abordagem, há um convite para que possamos olhar por primeiro para nós mesmos. E, inclusive o facilitador, por primeiro você mesmo. Você, esse ponto de partida, esse ponto inicial. E aonde é que você esteve para você levar esse outro, para você acompanhar esse outro, para você realmente facilitar um caminho de solução do conflito, um caminho de solução, inclusive de um possível trauma, e não retraumatizar, e não gerar ainda mais dor, ainda mais sofrimento. E para isso, só com o nosso próprio caminho sendo construído. Então, o direito sistêmico, eu sempre falo, ele é um convite a olhar para nós mesmos e para o nosso crescimento próprio. Só assim você vai conseguir apresentar algo novo dentro dessa abordagem. Porque senão também, se você continua fazendo a mesma coisa, você vai ter o mesmo resultado. Às vezes se quer algo diferente e se continua fazendo da mesma maneira. Né? O famoso dar murro em ponto de facas. Ou esses tempos eu li um outro ditado assim, aquele que tem um martelo nas mãos só vê prego à sua frente. E aí, de repente, nós temos tantas outras abordagens e ferramentas disponíveis dentro desse universo de solução do conflito. Então, era isso que eu queria. Ah, e outra coisa que o Sami coloca aqui, qualquer coisa, se vocês quiserem fazer perguntas, vocês me falem antes. Fiquem à vontade, porque às vezes eu fico olhando a carinha de vocês aqui, assim, falo, o que está acontecendo aí, né? Aí ele diz assim, olha, o nome tem uma força. Eu só queria chamar a atenção para vocês. O nome tem uma força. E a gente vê o quanto isso, tantas e tantas vezes, passa completamente despercebido. É completamente ignorado. Sabe assim, já viram aquela história? Ah, eu emprestei o nome para a pessoa fazer um empréstimo, para a pessoa abrir uma empresa. Você emprestou algo da sua identidade, da sua personalidade e se vinculou dentro dessa história. E mais que isso, eu quero só chamar a atenção, não é o objetivo aqui. Prestem atenção que o seu nome, ele também traz o seu vínculo junto ao seu sistema. Então não é só você que se colocou naquela determinada situação. Todo o seu sistema também. Todo o seu sistema passa a fazer parte daquilo. Então, tenham esse cuidado e quando olhar para o seu nome, tenham nesse nome também a expressão, e já que eu usei a palavra no começo, herança, a expressão da herança que chegou até você pelo seu sistema. Eu tenho certeza que vocês vão começar a ter muito mais cuidado e respeito quando forem, inclusive, pronunciar o seu nome, ou quando forem escrever o seu nome. O que é que eu escrevo do meu nome? Qual é a parte que eu deixo de lado? Às vezes, né, tem vários sobrenomes aqui. Qual é a parte que eu abrevio? Simplesmente eu abrevio o tempo todo. Aliás, tem gente que talvez nunca tenha escrito ainda o seu nome por completo. Quem é que está ali nessa abreviação? Quem é que está ali dentro dessa exclusão? Inconsciente. Inconsciente. E quando nós começamos a olhar para isso, e olhar para a força que vem de tudo isso, e quantos estão ali presentes dentro desse universo, desse nome, você também ganha uma grande força. E é por isso que, como está aqui, eu repito, o nome tem uma força. Nossa, eu vi o pessoal me olhando aqui agora. A Vera levantou a mão, diga, Vera. Só para comentar que esse livro que ele cita, do Dan Cohen, é muito interessante.
Dan já veio ao Brasil, ali o pessoal de Cuiabá, quem conhece ali, assim, quem conhece o pessoal? Conhece, Cleusa, o pessoal lá de Cuiabá? Como que chama, gente? Esqueci o nome agora. Era o Carlos e a Giane, né? Eu não sei como chama o instituto deles, assim, mas o Dan já esteve por ali. E tem o livro em português, né? E é bem interessante lá. Só isso. Obrigado, Vera. E tem a Vera Lúcia Benite, que está com a mãozinha levantada também. Olá, Marcos. Boa noite. Boa noite, Vera. Quando você fala tudo isso, né? Você está dizendo também que o facilitador também entra com o seu nome, com toda a sua transgeracionalidade, né? Com tudo que é seu para facilitar uma constelação para essa pessoa judicialmente. Então, assim, tanto tem a história dela, né? E também essa pessoa que entra com tudo. É isso que você quis dizer? Olha, essa é uma boa pergunta, Vera, porque claro que algo passa pelo facilitador. Tanto que talvez vocês que tiveram a oportunidade de presenciar constelações com facilitadores diferentes, vocês vão ver, assim, notar algo próprio daquele facilitador. Mas esse facilitador, justamente, ele se coloca a serviço e em sintonia com o campo que justamente aquele cliente trouxe. Então, cuidado, né, justamente para você não interferir colocando questões ou imagens que são próprias do seu sistema. E aí, por isso que a gente fala assim: olha, facilitador, você precisa ter pelo menos uma postura bem básica, que é, primeiro, assim, não ter medo daquilo que se apresenta, né? Se colocar ali disponível para tudo que se possa apresentar sem essa ingerência, sem ter essa interferência, porque são situações difíceis que nós vemos na constelação familiar ou na resolução de conflitos. Questões que envolvem morte. E se você tem medo, você não vai facilitar esse processo de solução. Na verdade, você já está assim, mordeu aquela isca e já não observa todo o fenômeno que se apresenta. Então, primeira posturinha desse facilitador é essa, sem medo. E depois, sem qualquer tipo de intenção. Sabe, é como se você pudesse se colocar justamente numa postura assim: olha, aqui eu já nem sei como ajudar. Eu não sei. E por mais que eu tenha, né, o meu estudo, conhecimento prévio, por um momento, permita-se simplesmente olhar para esse outro dentro dessa postura. Eu aqui já nem sei mais como ajudar. Porque aí você se despede das suas imagens prévias, daquilo que você acredita que é um modelo de felicidade, porque isso também está vinculado com o seu sistema. Aquilo que é essa felicidade para você pode não ser para o outro. Então, sem qualquer intenção. Então, olha, sem medo, sem intenção, e aí depois, sem dó, né? Sem pena. Esse sentimento de que eu vejo o outro como um coitado, como um necessitado, e que necessita então de mim para fazer algo por ele. Não é assim. Eu olho para esse outro como alguém que também tem recursos por si mesmo. E quando eu olho para esse outro, né, fora dessa condição de necessitado, eu, na verdade, reconheço mais profundamente toda a dignidade dele. A dignidade de lidar com aquela situação tão difícil, tão dolorosa, e que precisa ser vista, que precisa ser olhada, com todo esse respeito, com todo esse amor, por ele e por mim. O que eu posso fazer é sair desse campo de dó, de pena, e ingressar nesse campo da compaixão. Compaixão é diferente de ter dó, de ter pena.
Nessa compaixão, eu estabeleço, sim, essa sintonia com o outro, onde eu posso, inclusive, suportar essa dor do outro. Sabe situações assim em que você suporta aquela dor desse outro e você está ainda assim tão próximo desse outro, sem fazer nada, mas amplamente conectado com esse outro, e de repente, talvez aquilo que você fosse falar para ele como uma solução, esse outro, ah, eu acho que eu posso fazer isso ou aquilo. Ele descobre algo por si mesmo, dentro dessa conexão, dentro dessa compaixão. Eu não sei se ele vai descobrir ali instantaneamente, ou se ele precisa de um tempo. E cabe a nós também respeitar esse tempo do outro. Qual é esse tempo do outro? Tantas vezes, não é, em constelações, nós falamos assim: olha, talvez você até viu algo mais profundo e esse outro ainda está aqui numa camada mais superficial. É o tempo dele. E quando a gente vai falar de trauma, é justamente assim, respeitar esse tempo do outro, ir devagar, ir com calma, com suavidade, com serenidade, para mostrar algo que ele deseja encontrar, que ele possa encontrar. Para justamente não acontecer aquilo assim que muitas vezes eu escuto falar, olha, mas a constelação, vai lá, faz uma constelação e depois solta essa pessoa aí, não dá nenhum suporte. Aí eu falo assim, olha, eu não sei como é que foi apresentada essa constelação. Agora, eu tenho algo em mim, assim, que o que a constelação mostra, essa pessoa tem condições de lidar por si mesma. Agora, claro, depende como é que esse facilitador apresenta essa constelação. Qual foi esse caminho de preparação desse facilitador? Para justamente facilitar e não complicar, e não traumatizar com uma constelação familiar. E aí, Vera, uma outra postura, e é agora a última, é justamente assim, não ter qualquer tipo de julgamento, não ter esse amor cego. Eu olho para esse outro dentro de um grande amor. E dentro desse grande amor, eu já não vejo o que é bom, o que é ruim, mas sim tudo aquilo que está a serviço por ele e pelo sistema, e dentro desse sistema. Então, essas posturas, se eu atuo sem medo, sem intenção, sem dó, sem julgamento ou para alguns sem amor, eu me distancio para não colocar também aquilo que está pertencendo a mim dentro de uma constelação. E ao mesmo tempo, me conecto com esse cliente e todo o seu sistema dentro da constelação. Da mesma forma, observar os representantes dentro de uma constelação. Porque uma representação não é por acaso. Nunca é por acaso. Você pode não saber que aquilo está presente dentro do seu sistema, mas aquela representação certamente trabalha algo em você e dentro do seu sistema. Agora, o facilitador também tem que estar atento para não permitir que esse representante coloque a sua questão em primeiro plano. E aí ele perde o que está sendo mostrado dentro da constelação. Então, veja o quanto esse trabalho exige de nós também essa sensibilidade. Da maneira que Hellinger falava para nós, né? Ajudar é uma arte. Ajudar é uma arte. E como é que eu posso erguer esse outro para além de si mesmo? Essa é uma pergunta que o Hellinger deixou para nós. Se você pensa em ajudar, faça essa pergunta. Como é que eu posso erguer esse outro para acima de si mesmo, além de si mesmo? E aí você vai ver se você pode e precisa fazer algo. E se pode, se tem essa permissão e se é necessário, qual é o tempo que isso perdura? Porque essa ajuda, ela é temporária. Temporária. Ela é passageira. Ela permanece no essencial, porque depois cada um vai seguir na sua própria força.
na sua própria força. Tudo bem, Vera? Tudo bem, tudo bem. Sabe, Marcos, eu entendi no começo, né, da leitura, que o Sami estaria dizendo, né, que poderia ser fiel à tradição, né, que seria mais fácil, né, porque tem os valores, as regras morais e tal. Mas quando se tem um novo pensamento, talvez fosse colocar o direito sistêmico, colocar a constelação. Isso poderia ser uma transgressão ao tradicional, mas ela vem a favor de acrescentar algo ao tradicional. É isso? Isso, Não é mesmo? isso mesmo. Quer dizer, é uma transgressão, mas uma transgressão que respeita tudo que tem, né? Já, e que acrescenta algo de novo, né? E você falou assim, é importante olhar para si mesmo, trazer a autorresponsabilidade nessa abordagem, né? Você quis dizer que o olhar do Sami traria também a pessoa dele, né? O envolvimento dele, a responsabilidade dele sobre tudo isso. Foi isso que você quis dizer? Não, não foi necessariamente isso que eu quis dizer, eu só fui ampliando aqui um pouco, né, o nosso olhar. Agora, claro, tudo que você faz, você tem uma responsabilidade. Mesmo que você esteja sob essa influência, sob esse emaranhamento, né? Emaranhamento a gente já falou aqui assim, olha, eu toco no destino de outro dentro do meu sistema e não tenho essa consciência, isso é inconsciente. Por quê? Porque eu sigo a tradição, os valores, as normas, as informações do meu sistema. Isso não exime da responsabilidade. Aquilo que eu faço, as Certo. decisões que eu tomo, não foi assim exatamente nesse sentido que eu estava colocando aqui, mas sim, o Sami tem a sua responsabilidade. Tanto que um pouquinho antes no livro ele fala, olha, eu esperei, eu fui aprender, eu fui participar de seminários. Eu, quando era juiz substituto, eu não fazia isso, porque também existia um risco para a minha própria profissão. E aí eu fui fazer isso quando eu estava mais maduro. Então veja, ele também ponderou os riscos. E aqui também, logo nesse parágrafo, ele fala alguma coisa de riscos, né? Sim, existe riscos. Sim, foi criticado também em algum momento. E em tantos outros também recebeu esse aplauso, né? Esse reconhecimento de que apresentou algo novo que serve a esse desenho de solução do conflito. Então, nesse contexto, assim, Vera, eu não estava dizendo especificamente do Sam, mas abrindo, né, um pouquinho o nosso leque aqui, mas vale para todos nós. Sim, sim. Mas você colocou assim que quando nós estamos no trabalho, né, nós vamos procurar respeitar essas, ficarmos isento, né? Se colocar disponível, sem medo, sem intenção, sem dó, sem julgamento. É como que nós ficássemos uma tela vazia, né? E se lançasse sobre aquela situação, aquele sistema, e confiasse que tem algo maior que vai orientar tanto o facilitador, como principalmente o cliente, não é mesmo? E os representantes têm algo maior e nós estamos a serviço desse algo maior. E o facilitador, ele está lá a serviço, né? Como uma tela em branco. É por aí, não é? Isso. A imagem, você pode pegar uma imagem que melhor se aproxima para você, né? Que represente esse centramento. Então, esse facilitador precisa estar centrado. E como você colocou, disponível, né? Porque dentro desse centramento,
o facilitador, ou eu estou trazendo um pouquinho para essa linguagem aqui, né, de conflito, esse operador do conflito, ele não se distrai, né, com tantas possibilidades que existem ali, porque ele está centrado. E a partir desse centramento, percebe, observa, compreende esses movimentos que se apresentam e segue. E como você disse, assim, essa força maior, o Hellinger dizia assim, essa ajuda vem de outro lugar. E aí, quando você perguntava para o Hellinger para ele explicar isso, o que quer dizer, né? Essa ajuda de outro lugar, ele simplesmente, essa ajuda vem de outro lugar. Para dizer, isso também não é da minha cabeça, né? Daquilo que eu entendo, daquilo que eu compreendo, mas daquilo que eu, dentro desse centramento, também sigo, também me coloco a serviço. É nesse sentido que você colocou, sim, Vera. Tá ok, muito obrigada. Gratidão, Marcos. Obrigado. Alguém mais quer comentar alguma coisa, perguntar? Senão podemos seguir, Regina. Gostaria de só fazer uma observação aqui agora, quando você disse assim, se você perguntasse para ele, ele não explicava nada disso que vocês explicam aqui. Ele simplesmente não explicava. Exatamente, assim, eu dei uma provocada aqui, porque era realmente assim, né? E quando era confrontado também, assim, não, mas você disse isso agora há pouco. Ah, não, então agora eu já não digo mais. E é por isso que tantas vezes eu falo para vocês assim, não se prendam àquelas famosas frases, né, de solução, não se prendam, porque o Hellinger jamais se prendia a isso e não colocava essas frases como verdades absolutas, né, que servem a toda e qualquer situação semelhante. Não era assim. E por isso que o Hellinger também foi bastante questionado em alguns momentos, né? Porque alguma frase que foi tão impactante dentro daquela constelação e que provocou um movimento quando foi dita ali dentro daquela constelação, ela não é geral para toda e qualquer constelação, é para aquela. Né? E aí também, como a Regina trouxe, assim, e ele também não ficava explicando. Agora, quem participava percebia o quanto aquilo tinha um efeito dentro da constelação, tinha um efeito na alma daquele cliente e daquele sistema. Isso sim se poderia perceber, isso sim se poderia notar, ver, né? Quase que apalpar, pegar. Você falava assim, nossa, é isso, a dinâmica oculta veio. E aí, quando essa dinâmica que está oculta se apresenta, também é possível dar um lugar a isso. Também é possível entrar num processo de reconhecimento de tudo isso que eu não conhecia, que eu não imaginava, que eu nem tinha conhecimento assim da possibilidade de que essa determinada situação estava atrelada àquilo. Mas já viram isso? Às vezes as pessoas vêm com uma questão e de repente o que se apresenta assim, você fala, nossa, mas isso está ligado a isso? Sim, isso está ligado a isso. E aí quando você pode olhar para isso que se apresenta, de repente as coisas vão encontrando um lugar mais sereno, um lugar onde tem a força para seguir. E o Hellinger falava, né, algumas expressões assim, fonte eterna superior, e essa ajuda vem de outro lugar. E realmente, se você pedisse para ele explicar isso, ele falava, não sei explicar. Na verdade, não precisava explicar. E aí eu vejo tantas pessoas assim quebrando a cabeça para tentar explicar e fazendo tantos debates para tentar explicar, né? Porque é o meu Deus, é o seu Deus, e aí entram num conflito tentando explicar algo assim que talvez para cada um tenha um significado particular, porque pode entrar no campo das crenças. E o Hellinger não entrava nisso. Não entrava nessas divisões. Né? Qualquer diálogo, o que se buscava era o que há de comum desse nosso diálogo e que nos aproxima e que nos faz, então, semelhantes, iguais, e vai precisando tirar toda e qualquer imagem de distanciamento, quase que uma purificação, para que nós possamos nos olhar exatamente como iguais, humanos.
Simplesmente assim. Podemos. Há quem negue isso. Ouvi falar, muitos anos depois, de pessoas dizendo que já o faziam antes. É possível, mas nunca vi quaisquer registros. Alguns só passaram a divulgar depois que viram que a ideia estava sendo bem aceita. Assim é bem mais fácil. Pode ser também que alguém tenha chegado a tentar, mas não tenha encontrado o contexto ou as condições pessoais e sistêmicas mais favoráveis a uma maior repercussão. Hoje, acredito que se demorasse um pouco mais para registrar a marca direito sistêmico no INPI, alguma outra pessoa que chegou depois que o caminho estava desbravado, iria reclamar a autoria do nome para si. Mesmo com a marca registrada, houve pessoas que se apressaram em registrar o nome de empresas e institutos privados usando a marca direito sistêmico. Até disputa por parte de outras pessoas pela anterioridade no pedido de registro de nome de instituto no INPI já houve. Daí em diante, começaram a aparecer cada vez mais pessoas escrevendo e dando cursos sobre o tema, utilizando a expressão. Além da criação das comissões de direito sistêmico na UAB, além da criação das comissões de direito sistêmico na UAB. Depois que o direito sistêmico começou a tornar-se aceito e requisitado no meio jurídico e acadêmico, é impressionante a corrida que se iniciou entre pessoas querendo ser pioneiras em cada região, em cada instituição, com as pessoas se acotovelando para ver quem iria chegar e fincar a bandeirola em cada lugar. A ponto de, muitas vezes, as leis sistêmicas, a essência do próprio direito sistêmico do qual falam, serem esquecidas. No entanto, há também pessoas que desempenham um trabalho mais sério e responsável. Estas, em geral, não têm essa postura porque vivem aquilo que ensinam. Sabem que violar essa ordem gera conflitos e enfraquece. Assim, sabem se preparar e esperar o tempo certo de cada movimento. E seus movimentos se sustentam melhor. Então, tratando-se de um nome como o do direito sistêmico, compreendo o seu registro como um marco na história. A força de uma história é constituída de movimentos e também de marcos, que delimitam no tempo e nos movimentos o antes e o depois. Depois de um marco, as coisas não voltam a ser como eram antes. Nem se pode, depois de um marco, fazer o que já foi feito ou o que não foi feito antes, da mesma forma. Depois, só há os movimentos daí em diante. Mas só percebe isso quem reconhece o marco. Sem enxergar os marcos, as pessoas dão muitas voltas. E ver esse movimento de expansão é uma alegria para muita gente. Sim, é uma alegria. Sinto-me muito grato por isso. Recebi muito. Tive a bênção de poder cursar uma faculdade de Direito, de conhecer as constelações familiares numa época em que pouca gente as conhecia no Brasil, de ter a ideia de juntar esses dois assuntos, de poder estar com Bert Hellinger em vida e consultá-lo a esse respeito, recebendo dele algumas orientações. A bênção de passar num concurso para juiz de direito. Sei que nisso a sorte me beneficiou um tanto, pois não adianta ser a pessoa mais estudiosa do mundo, coisa que nunca fui, se não tiver sorte. Então, vejo como uma bênção mesmo. Mas isso não é meu. Tenho que transmitir adiante. Por ora, você só cuida do que recebeu. Eu tenho uma responsabilidade, mas a maior é comigo mesmo, com a minha própria evolução espiritual. Para isso, tenho que deixar fluir, saber que isso é algo muito maior que eu. Senão, vira um peso muito grande. Não posso ser responsável pelo futuro do direito sistêmico. Estou vendo que é algo que ainda vai crescer muito por meio da vida e do trabalho de muitas pessoas. Quais são as premissas do direito sistêmico para que seja bem cuidado? Respeitá-lo. Não apenas falar sobre o direito sistêmico, e sim vivê-lo na prática. As 3 leis sistêmicas que o Bert descobriu falam exatamente sobre isso e precisam estar presentes na atitude, na postura de quem trabalha com esse tema. Ou seja, o direito sistêmico não é uma teoria. Quem fala nele e não o pratica, não entendeu nada.
Atualmente, muitos grupos de estudos sobre o tema se propagam em todo o país. Sim, acho ótimo. Também as comissões da OAB dedicadas a esse estudo e à prática têm um potencial imenso. Podem vir a fazer um trabalho sensacional, desde que não se percam nas vaidades relativas aos cargos e ao uso que alguns têm feito deles, como trampolim para a promoção pessoal. Acho ótimo, por exemplo, quando promovem cursos e seminários a respeito desse tema. Cada um, em seu lugar, pode servir de porta e ter grande importância para muitos que vêm depois. Ok, Regina, podemos parar aqui. Acho que a gente até comentou, né? Sobre toda essa parte aqui. O começo, quando o Sami coloca ali do nome, o direito sistêmico, quem começou, me lembrou de um ditado, assim, né? Às vezes a gente vê muito engenheiro de obra pronta, né? Depois que aquela obra está pronta, assim, tem tantos palpites, né? E tantos engenheiros aparecem que talvez, não, mas eu já fiz isso semelhante, ou eu posso fazer melhor. Enfim, né, do que nós temos hoje desses relatos, o Sami é esse magistrado que trouxe a aplicação, né, da constelação dentro do Poder Judiciário, gerando o direito sistêmico, que tem essa base, né, nas leis sistêmicas, nas ordens do Bert Hellinger. Eu não vou falar muito então, porque eu vejo que tem gente com a mãozinha levantada. Aí, Helena, se quiser falar, pode falar. Oi. Eu vou falar da parte final, então. Nesse trecho que a Regina leu, ele repetiu várias vezes, viver aquilo que ensina. Né? Depois, mais adiante, ele fala, né? A gente tem que viver as leis sistêmicas. Né? Então, o que eu vejo, no caso de facilitadores, né? É que as pessoas não vivem isso. E aí, quando chega lá no campo, quer tentar controlar. Então, assim, é muito importante isso que você já falou da postura, né? Então, a gente tem que vivenciar tudo na vida, e não é só direito sistêmico ou constelação sistêmica, né? Constelação familiar, tudo que a gente for fazer, se você for ensinar para alguém qualquer coisa, se você não vivenciar, como você vai convencer, né? Uma criança, por exemplo, você vai falar para ela, não faça isso, mas daí a pouquinho você vira as costas, você está fazendo o que você falou para ela não fazer, ela não vai, né? É o exemplo mesmo, então a gente só ensina por exemplo. E aí, assim, uma questão do centramento. Eu acho que tudo na vida a gente tem que procurar esse centramento, né? Então, uma sugestão que eu dou, uma dica para quem, de repente, quer buscar isso na vida, é sempre pensar assim, primeiro, não vou reagir, né? Então, assim, como eu não reajo? Então, por exemplo, se eu sou compulsiva em comprar alguma coisa, espera, respira, e espera, por exemplo, 1 dia, 2 dias, que muito provavelmente, se é uma compulsão, essa vontade vai passar. Aquilo ali, tipo, não era necessário, entendeu? Então, assim, o que eu estou aprendendo, vivenciando cada vez mais, é a espera, o momento certo. É incrível, gente. E tem que experimentar, é o que ele fala aqui, experimentem. Então, às vezes, acontecem coisas na minha vida e aí eu vou lá, ou eu vou meditar, entendeu? Eu vou falar, não, respiro fundo, qualquer coisa que às vezes você entra naquele choque, né? Então, eu me acalmo, procuro desvencilhar daquilo e aí, às vezes, passam 2 dias, passa dias e a resposta vem. E é o que tanto o Bert ou o Sami descreve aqui, eu não sei explicar, mas vem. Só que a gente precisa vivenciar isso, realmente experimentar, entendeu? Então, uma sugestão que eu dou para tudo na vida, pratiquem, porque aí vocês vão ver que esse centramento vai vir, entendeu? Então, quanto mais praticar, mais vai vir. É muito interessante. E essa certeza, essa confiança que tem algo que nos conduz, ela vai vir. É muito, assim, eu tenho aprendido muito, essa pandemia me trouxe essa oportunidade de mergulhar cada vez mais, entendeu? Então, pratique, a gente experimente, porque a gente só vai saber realmente vivendo. E é isso. Obrigado, Helena. Eu às vezes brinco assim, falo, olha,
Não pense que simplesmente assim, agora eu vou colocar a capa de constelador e aí eu adquiro meus superpoderes e então agora vou, né, mostrar uma constelação. Isso não funciona. Isso não é assim, né? Porque justamente exige essa vivência, essa experiência, não é? Você passar e construir esse seu caminho, você ter dentro de si essa postura, né? E não é só em algum determinado momento, mas sim é, você é. Então, quando ele fala assim, esse amor ele está sempre, então ele está também com você, é. E aí, quando a Helena falou da espera, né, a gente já falou aqui e eu percebi que ela fez essa brincadeira porque nós falamos aqui justamente sobre essa espera e a hora certa. Depois vocês podem buscar um pouquinho, mas eu vou deixar aquela frase do Hellinger, então, que eu também gosto bastante e que ele falava para nós: a espera é o segredo da sabedoria. A espera é o segredo da sabedoria. E aí encontrar, né? Dosar, então, já para fazer esse link dentro dessa espera, a hora certa e como é essa espera, que não tem nada de simplesmente passiva ou quem está desconectado daquela situação. O Ronaldo também gostaria de dizer? Não, eu só gostaria de fazer um comentário. Acho que eu até fiz o dia que o Sami fez aquela participação dele no nosso grupo. Né? Quando ele fala no livro aqui, a quem negue isso, né? Que ele fala que ele nunca tinha ouvido falar de direito sistêmico da forma que ele fez, né? Eu sempre acreditei, desde criança, que existe uma coisa que chama pensamento universal, que está ali no universo. E várias pessoas acessam aquilo e não fazem nada. E vai até um determinado ponto, ou não vai, e fica, né? Aí chega aquele um que vai e faz. Aí aqueles outros que não fizeram, vem todo mundo atrás dizendo, querendo desmerecer aquilo que a pessoa teve o acesso e fez, né? Quando eu li isso no livro, eu falei assim, olha como eu tinha razão desse pensamento desde criança, né? De que tudo está disponível, mas precisa que a pessoa esteja disponível para acessar esse tudo, né? É isso que eu queria fazer o comentário. Obrigado, Ronaldo, exatamente, né? A gente fala de fazer esse download aí, né? Hellinger era um expert em fazer download e mostrar para nós assim o tempo todo. Regina, querida. Eu gostaria de destacar aqui quando o Sami fala da alegria de poder estar com Bert Hellinger em vida, me veio a imagem daquele seminário que eu não fui, que eu vi só por vídeo, na Alemanha, em que o Bert convidou o Sami a subir no palco, ele e Bert sentado assistindo, e a postura do Sami da mais profunda humildade, falando para o mundo do que ele estava trazendo, do que ele tinha acessado, como disse o Ronaldo. É uma imagem muito emocionante, eu imagino que esse vídeo ainda esteja lá no site da Hellinger, e recomendo aos colegas que assistam. O Sami apresentando o direito sistêmico diante do Bert Hellinger. Foi muito lindo mesmo, assim, foi um momento bem legal do seminário, né? As pessoas aplaudiram mesmo, assim, porque foi uma energia fantástica estar lá. A maneira com que o Hellinger recebeu, a maneira com que o Hellinger deu a mão para o Sami, né? Como se assim, seguimos juntos aqui. Né? A minha sensação, e na verdade foi isso, porque o Hellinger tinha assim diferentes formas de dar a mão. Aí esse eu vou compartilhar com vocês. Hellinger, às vezes, as pessoas queriam, né, abraçá-lo, tocá-lo, né, cumprimentá-lo. Gente, também, eu também, primeira vez que estive lá, assim, eu ficava olhando pro Bert, eu não sabia se eu podia ir, se não podia ir, né, você fica meio assim. Mas o Hellinger era tão interessante, porque ele estava sempre tão centrado, que o olhar dele, ele falava pouco, né, o olhar dele era assim, nos colocava no nosso lugar. Pelo menos comigo isso sempre aconteceu, sempre.
E olha que, assim, também tive a oportunidade de participar com o Hellinger, assim, fora do palco ali, né, porque como eu acabava ajudando, auxiliando nos seminários, então em alguns momentos de ir até o hotel junto com ele, de estar ali no camarim no intervalo. E, gente, o Bert continuava centrado, de uma maneira mais tranquila, né, nenhum almoço, de uma maneira bem mais tranquila, assim. Só que o nosso lugar, sabe? E o lugar dele, ele estava sempre dentro desse lugar dele. E essa maneira de apertar a mão, às vezes eu via assim, o Hellinger dava até a mão, mas era uma despedida. Era assim, você não me leva. A pessoa só queria estar lá para agarrar algo, tomar algo do Bert. E às vezes ele dava a mão, justamente assim, sigo também junto de algum modo. Era bem diferente. E era muito sutil, como era sutil assim o sorriso do Hellinger, para dizer o sim, para dizer o não. Às vezes ele falava assim, o ya dele que representa o sim, e de repente assim ele olhava com aquela mesma postura, aquele mesmo sorriso, dizendo, nein. E às vezes, claro, ele era mais vigoroso, né? Ríspido, assim, rígido, firme. Né? Herbert não era assim, desrespeitoso. Ele era firme. Né? Aquilo que se apresentava, assim, desse movimento da alma exigia essa firmeza. A Flávia uma vez falava para mim assim, nossa, às vezes você, uma constelação, não sei como a pessoa não vira e te dá um tapa na cara, né? Porque você foi tão, assim, firme com ela. Mas aquele é o movimento da alma. E a pessoa sabe e recebe aquilo. É aquilo que se mostra. E aí por isso que a gente fala de não ter medo, de mostrar isso daí também. E aí com o Hellinger, então, naquele momento com o Sami voltando, era esse sentimento assim de dar esse braço, assim, dar as mãos para o Sami e seguir. E foi realmente, Regina, um momento muito bonito dentro do seminário. Assim. Manuela, passamos. Agora que eu estou vendo aqui. Também começamos um bocadinho mais tarde, por isso compensa. E continuávamos aqui a ouvi-lo, Marcos, com muita alegria, mesmo passando da hora. É um gosto poder ouvi-lo. Não, e para você, bem mais tarde ainda que nós aqui no Brasil, né? Aqui é um bocadinho mais tarde. Às vezes o João Pestana começa a querer entrar, mas eu resisto. Minha querida, fique à vontade para você fazer o encerramento, eu não sei. Deixa eu ver, você colocou uma mensagem para mim a respeito da gravação, né? Sim. Eu vou olhar aqui. Só então, deixa eu aproveitar já agradecendo, então, agradecer Regina pela leitura, Manuela, querida, mais uma vez, muito obrigado, né? Todos que estiveram aqui conosco, e sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, Marcos. Muito obrigada pela sua dedicação, pela sua dádiva a todos nós. Muito obrigada. Uma boa semana para todos e até a próxima terça-feira. Damos continuidade à leitura. Muito obrigada. Gente. Obrigada, Manuela, também. Boa noite. Obrigada a todos Gratidão, vocês. pessoal. Boa semana. Gratidão Até a a semana que todos. vem. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Gratidão. Abraço, Marcos. Beijo para a Flávia. Beijo. Boa noite a todos. Obrigada. Tchau, tchau, Sheila. Boa noite. Tchau, tchau. Até a terça. Até. Manuela, posso parar a gravação? Sim.